Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um prazer estar em sua companhia. E aqui você sempre fica bem informado. Olha, eu começo essa edição falando da tragédia em Pernambuco. O número de mortes pelas chuvas em Pernambuco já chegou a 122. As buscas por desaparecidos continuam e o total de desabrigados é de 7.312 pessoas. Mais de 120 pessoas morreram por causa das chuvas nesta que é a maior tragédia do estado pernambucano. Na manhã desta quinta-feira, foi localizado mais um corpo que era procurado na comunidade Bola de Ouro, no Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Na noite de quarta-feira, na zona oeste do Recife, foi encontrado o último corpo que faltava. Mais cedo, outros 2 corpos foram localizados na comunidade de Vila dos Milagres, sendo que um deles era de uma criança. Outros 9 corpos que chegaram ao Instituto Médico Legal, vindos de unidades de saúde, eram de pessoas que morreram devido aos temporais. Mais de 400 profissionais do Corpo de Bombeiros de Pernambuco e de outros estados, das Forças Armadas, Secretaria de Defesa Social, Defesa Civil e órgãos municipais estão envolvidos com o trabalho de resgate. Neste 6º dia, as buscas continuam. Na comunidade do Areeiro, em Camaragibe, no bairro do Paratiba, em Paulista, no Grande Recife. Mais de 7.300 pessoas perderam seus bens e estão desabrigadas. Segundo o governo do estado, elas foram levadas para os 66 abrigos distribuídos em 27 municípios. Bom, e a boa notícia é que as chuvas diminuíram hoje no Nordeste e a tendência é de sol. Ainda falando sobre chuvas, o governo federal anunciou a liberação de mais de 3.300.000 reais para 2 cidades de Alagoas, também afetadas pelas fortes chuvas, as cidades de Penedo e Roteiro. Os recursos vão ser usados para a compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza para a população prejudicada. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, uma equipe técnica da Defesa Civil está instalada em Maceió para ajudar os municípios atingidos e também para orientá-los nas medidas de autoproteção. Mudando de assunto, agora a gente fala de política. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu unir a articulação do presidente Jair Bolsonaro e também do presidente da Câmara, Arthur Lira, para a redução do ICMS. A expectativa é que essa medida possa ter reflexo aí, conter o preço de vários itens importantes para o dia a dia das pessoas. O Senado deve votar ainda este mês o teto de 17% da cobrança de ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público. A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, tem o objetivo de segurar a alta dos preços e a inflação. Segundo o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o projeto deverá ir direto ao plenário, sem passar pelas comissões, o que significa, na prática, que a tramitação do texto será acelerada. Pacheco ainda designou o senador Fernando Bezerra como relator do texto. Também foram marcadas reuniões com o CONCEFAZ, o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e Distrito Federal. A preocupação dos secretários de Fazenda é a queda na arrecadação dos estados que o projeto pode trazer. A expectativa é de que cerca de 100 bilhões deixem de ser arrecadados todo ano, caso o texto seja aprovado. Isso, na visão dos secretários, prejudicaria os serviços públicos estaduais e municipais, já que as prefeituras recebem 25% da arrecadação do ICMS. Mas Rodrigo Pacheco antecipou que haveriam mudanças no texto que veio da Câmara para evitar mais perdas de arrecadação. Isso retarda o processo de promulgação, já que as alterações obrigam os deputados a avaliarem o texto novamente. É uma busca de convergência para que o que a Câmara fez, que vai ser apreciado pelo Senado, possa ser apreciado à luz também de tudo isso que os estados estão apresentando. O que nós não vamos fazer é engavetar o projeto, isso não há hipótese de acontecer, ele será apreciado, mas com essa construção, que pode ser uma construção muito propositiva de uma solução para todos os lados, para o governo federal, para os estados da federação e, fundamentalmente, para aquele que mais interessa, que é o consumidor final, que é o consumidor de combustíveis no Brasil. Após a primeira reunião com os secretários, o relator Fernando Bezerra afirmou que será feito um esforço para que a matéria seja votada o quanto antes. O nosso esforço é para estarmos com o relatório pronto já a partir da próxima semana. Segundo,
de que nós vamos prestigiar, sim, as decisões que foram feitas pela Câmara dos Deputados. Bezerra ainda disse que outra reunião do tipo deve acontecer nesta quinta-feira à tarde para discutir o que será feito a partir das preocupações anunciadas pelos secretários. A proposta do teto do ICMS conta com o apoio do governo federal. O assunto agora é o conflito no leste europeu. Diante das consequências da guerra na Ucrânia, nos mercados mundiais, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu para que os países adotem medidas que garantam o fornecimento de alimentos. Durante uma viagem a Estocolmo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu medidas para amenizar a crise alimentar. Especificamente em relação à crise alimentar, precisamos de uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos e energia nos mercados abertos, levantando as restrições à exportação, alocando excedentes e reservas para populações vulneráveis e abordando os aumentos dos preços dos alimentos para acalmar a volatilidade do mercado. Rússia e Ucrânia produzem cerca de 30% da oferta mundial de trigo. O conflito desencadeado pela Rússia e as sanções de retaliação minaram o equilíbrio alimentar global, ameaçando muitos países da África e da Ásia com fome. Devido ao bloqueio imposto pelo exército russo ao Mar Negro, que paralisa o estratégico porto de Odessa, a Ucrânia tenta desesperadamente exportar cerca de 20 milhões de toneladas de grãos armazenados em seus silos. A ONU teme uma onda de fome nos países africanos que importam mais da metade de seu trigo da Ucrânia ou da Rússia. Guterres também afirmou que a guerra deve terminar agora, condenando a invasão russa da Ucrânia como uma violação da integridade territorial e da Carta da ONU. E a dengue não é uma preocupação só dos brasileiros. Autoridades peruanas intensificaram as ações contra o mosquito. Um cemitério, inclusive, foi esfumaçado. O gigantesco cemitério de Nueva Esperanza, em Lima, foi tomado por fumaça. Autoridades buscam erradicar o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, diante de um novo surto da doença endêmica da América do Sul, que já matou cerca de 30 pessoas no Peru este ano. A aparição de casos que estão começando nos força a tomar ações imediatas. Por isso, estamos realizando ações preventivas antes que isso comece a aumentar, atacar os potenciais criadores do Aedes aegypti. Esta intervenção também vai ser realizada em outros lugares que forem reportados casos. Os casos notificados de dengue superam os 26 mil em todo o país neste ano e as autoridades iniciaram uma campanha de conscientização da população da importância de não deixar água nas flores das sepulturas. Instalado sobre 60 hectares de terra e com mais de 1 milhão de tumbas, o cemitério de Nueva Esperanza, também chamado de Virgem de Lourdes, foi aberto em 1961. Autoridades afirmam que o local recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano. O rei do futebol, Pelé, pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, que pare com a invasão da Ucrânia. O pedido foi feito em uma carta publicada nas redes sociais do ex-jogador. Em carta aberta, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que não existem argumentos que justifiquem a violência. A carta foi publicada nas redes sociais. O tricampeão mundial lembrou de um encontro com Putin por conta da realização da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Quando nos conhecemos no passado e trocamos um grande sorriso acompanhado de um longo aperto de mão, era inimaginável que poderíamos um dia estar tão divididos quanto estamos hoje, escreveu o ex-jogador. A carta foi publicada ao mesmo tempo que a Ucrânia estava em campo contra a Escócia em uma partida pelas eliminatórias do Mundial do Catar deste ano. O jogo foi adiado em março devido à invasão russa ao país vizinho. O poder de dar um fim a este conflito está nas suas mãos, afirmou Pelé, dirigindo-se ao presidente russo. Bom, e essa edição fica por aqui, mas eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!